Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e que os teus ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir o que o Espírito tem a falar para a sua igreja. Sempre que eu vou gravar um vídeo ou subir alguma coisa nas redes sociais, o meu objetivo sincero é que o Senhor seja glorificado, que possa produzir, essa mensagem possa produzir edificação, consolação, exortação e também trazer mudanças aqui na terra, mudanças que estejam alinhadas ao plano do Senhor. E é esse o meu propósito ao gravar essa mensagem hoje, nessa sexta-feira de março, que tem sido para mim particularmente a semana mais difícil desde que começou essa pandemia, por ter pessoas muito próximas e extremamente amadas, né, estão internadas numa situação de risco, numa UTI, por ter perdido hoje também uma pessoa que é como se fosse da família, que partiu, um pastor muito amado, mas o objetivo é justamente de nós, através do que a palavra de Deus nos diz e de algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana, a gente possa, em meio a todas essas situações que estão acontecendo, a gente ter clareza do que Deus quer para a gente. E essa palavra está baseada no que está escrito em Números, no capítulo 16, versículo 46. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Esse momento aqui mostra aquela ação que Deus teve no sentido de trazer um julgamento sobre o povo de Israel que continuamente se levantava contra Deus ali no deserto. Por incrível que pareça, quanto mais Deus os abençoava, fazia coisas maravilhosas, mais eles se levantavam contra os propósitos de Deus. E a gente sabe que antes do fim dessa existência que nós temos, antes de chegar isso ao fim, o Senhor vai julgar, porque Deus é um Deus justo. Deus, a sua santidade está baseada na sua justiça, também está relacionada com a sua justiça. E nós temos visto tantas coisas tremendas, fortes, doídas acontecendo nesse tempo. E independente dos propósitos de Deus, da justiça de Deus sendo aplicada, e que a gente sabe que é profético, é escatológico e vai acontecer, ao ler esses versículos, esses textos aqui, eu fui perceber realmente a atitude que nós, que fomos feitos em Cristo Jesus, reis e sacerdotes, nós precisamos sempre ter nesse tempo e nunca nos esquecermos de agir dessa maneira. Moisés percebeu que havia juízo vindo, que havia praga vindo, que a praga, na verdade, aqui menciona, já tinha começado, mas ele falou àquele homem que era o sumo sacerdote, aquela pessoa que tinha uma responsabilidade de apresentar o povo diante de Deus. E disse: olha, toma o teu incensário, coloca incenso nele, toma da fogo que está lá do altar, aquele fogo inspirado por Deus, vindo de Deus, coloca incenso nele e começa com esse incensário a andar no meio do povo, para que esse incenso, à medida que você vai fazendo isso, ele possa causar um efeito no meio desse povo que está sofrendo. Quando a gente vai ver lá em Apocalipse, a gente discerne claramente que o incenso representa as orações do povo de Deus, as orações dos santos que sobem diante do Senhor continuamente. Então, de uma maneira muito simples, eu quero te dizer, não importa a situação que você esteja passando, que a tua família está passando, a tua igreja, a tua cidade, o país que você está, que você possa estar tomando essa atitude. Em Cristo Jesus fomos feitos reis e sacerdotes, e é nosso papel como sacerdotes estarmos orando diante de Deus, estar com o nosso incensário no meio do povo, no meio dos lugares onde a dificuldade está acontecendo, e está orando: Senhor, manifesta a tua misericórdia nesse lugar, na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, para que o Senhor possa reverter esse quadro que está acontecendo. Ao longo desses últimos dias eu tenho percebido em diferentes lugares do mundo, particularmente aqui no Brasil também, esse chamado de oração, de intercessão, de pedir: Deus,
age, Deus, age com misericórdia, muda esse quadro estabelecido. Então eu quero te convidar e para que em nome de Jesus você esteja se colocando nessa posição, individualmente ou coletivamente, orando, intercedendo com teu incensário, com o fogo do altar de Deus e com esse incenso de oração, lembrando, pedindo ao Senhor, intercedendo, Senhor, age, Senhor, muda a sorte, Senhor, restaura a saúde, restaura a economia, restaura a liberdade. A gente sabe que é uma fase que temos que ter cuidado, mas principalmente o Deus que está no controle de todas as coisas, Ele é aquele que atenta. Naquele momento da história de Israel, em pouquinho tempo, foram mais de 14 mil pessoas que morreram, até Arão pegar esse incensário e começar a estar espalhando incenso no meio daquele povo. Então que a gente possa estar se dispondo. A quantidade de mortos é absurda, temos sofrido com isso, mas é tempo de nós estarmos orando alinhados a Deus, para que Ele possa manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, as coisas que são intrínsecas do seu caráter, e certamente Ele há de nos escutar e de cumprir os seus propósitos sobre a terra. O nosso Deus é soberano, todo-poderoso, mas Ele se revela a nós como misericordioso. Então vamos nos juntar, vamos tomar esse incensário, estar orando com a nossa voz, com a nossa mente ou com o Espírito, diante do Senhor, para que se cumpram os propósitos deles e também para que Ele haja com misericórdia em meio a esses que nós apresentamos em oração com o nosso incensário espiritual, que são nossas orações que chegam diante do trono do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, esteja protegendo a tua família, a tua vida e esteja te usando nesse tempo como um sacerdote que vai estar com um incensário apresentando o povo que está passando por um momento de dificuldade, sofrendo essa praga que temos vivido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.